Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de dezembro de 2023 também. Jogos que teremos na virada aí da madrugada desse dia 1º para o dia 2 nas nossas análises, hoje nossos palpites, sempre baseando em números e estatísticas. Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje mais uma vez, clique no botão de joinha se pegar os nossos resultados de ontem, somente um head, além é claro das melhores opções com odds superiores, inclusive ontem conseguimos numa simples ali, odd 2,25, um over nos rebotes, no grupo VIP, na verdade nos bloqueios do Jarrett Allen, Green e muito mais aqui no Sexta de Trade, o grupo VIP mais completo e também o mais barato do mercado, que vai te oferecer o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvidas. E se você pegou ontem os nossos greens, gostou dos nossos palpites de ontem, que como eu disse, só erramos um, deixa o like para fortalecer o nosso projeto, como forma de agradecimento, e seja membro do canal se você quiser ter acesso a conteúdos extras, beleza? Bom pessoal, hoje aqui vai ser um dia bem complicado, mas vamos começar aqui com os nossos palpites. Magic e Wizards, eu acredito na vitória do Orlando Magic, que joga em casa, tem a principal sequência da NBA de vitórias ativa, eles não perdem há um bom tempo, enquanto que o Washington Wizards é um dos piores times da NBA. Porém, a odd está baixa, eu esperaria algo no ao vivo, e também o Magic pode vir sem um dos seus principais jogadores, Paulo Banchero, que é dúvida para hoje. Então, caso o Banchero jogue, eu acredito na vitória do Orlando, vamos tentar pegar uma linha melhor no ao vivo. Nos últimos 10 jogos são 9 vitórias e apenas uma derrota para o Orlando Magic, derrota essa que aconteceu fora de casa. Eles vêm de uma sequência aí de 8 vitórias consecutivas, tendo vencido os últimos 5 jogos seguidos em casa, 6 para falar a verdade. Enquanto que o Wizards é um dos piores times da NBA, como visitante eles têm apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, resultados terríveis e uma média de 122 pontos sofridos durante essas partidas recortadas, né? A gente está falando aqui de um Orlando Magic que é superior em todas as principais categorias que eu considero aqui ao Washington Wizards, ou pelo menos grande maioria delas. Eles têm um ataque superior, que não é grande coisa, é o 15º, mais dos Wizards é pior, um dos 10 piores da liga. Defensivamente a distância é gigantesca, a gente tá falando da terceira melhor defesa da liga, eu adoro ficar a favor de boas defesas contra a terceira pior. Quando a gente fala na eficiência, na hora de recuperar rebotes, percentual, o aproveitamento e rebote ganha jogo, a gente tá falando do terceiro melhor aproveitamento em recuperação de rebotes da liga contra o pior. O que significa também, dentre tantas outras coisas, que o Orlando Magic pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance em rebotes ofensivos e também garantir, concluir a sua fase defensiva recuperando os rebotes defensivos. Beleza? As equipes se enfrentaram recentemente, como vocês podem observar, e o Orlando Magic venceu por 19 pontos de diferença. Com muita facilidade, eles pontuaram contra a péssima defesa dos Wizards e conseguiram manter eles em 120 pontos. Acho que o Magic tem margem para conseguir ser melhor defensivamente do que isso, e ofensivamente, por mais que eles piorem um pouquinho, eles ainda estão em grande vantagem diante dos seus adversários. Beleza? Próximo palpite aqui para vocês. Vamos falar de Celtics e 76ers. Eu estou muito relutante em trabalhar no under dessa partida, mas de acordo com as nossas análises, números que a gente trouxe aqui, é o que a gente deve fazer. Porém, um jogador é muito importante, Joel Embiid. Se a gente quer trabalhar quando ele em pontuação total, esse jogador aqui que é dúvida, precisa estar em quadra, porque a gente depende de duas defesas minimamente boas, e sem o Embiid, essa defesa do 76ers muito provavelmente vai ficar da metade de baixo da tabela ali em aproveitamento por 100 posses de bola. É um dos principais defensores da NBA, para muitos o defensor do ano até aqui, então vamos ficar de olho nesse jogador que vai ter muito impacto. Porzingis está de fora hoje, mas acima de tudo é um excelente pontuador ali do cotovelo, do garrafão, então assim, que bom que ele não joga, porque o nosso palpite vai ser abaixo de 229,5 pontos totais. Repetindo, se o Embiid não jogar, muito provavelmente a gente vai diminuir essas linhas o máximo que a gente pode para poder trabalhar com acima de. A gente inverte o nosso palpite. Beleza? O time do 76ers vai ficar mais rápido e pior defensivamente. Se ele jogar, a gente vai trabalhar nesse under com base na seguinte argumentação. O Boston Celtics, nos últimos 8 jogos, tiveram uma média aí de menos de 220 produzidos nas partidas das quais eles se envolveram. O under, 229,5 pontos, bateu em 6 desses 8 jogos recortados, que é muito bom. As únicas vezes que ficou acima disso foi contra os Hornets, que teve prorrogação, e a gente está falando de um Hornets que defende muito mal e ataca melhor que defende, e de um Bucks que é a mesma coisa. Tem um poder ofensivo absurdo com Giannis, e ali também com Damian Lillard, mas que está entre as 10 piores defesas da liga. Diferente do que é o 76ers nessa temporada. A gente está falando de um Boston
que é a segunda melhor defesa por 100 posses de bola na NBA, e de um Philadelphia 76ers que teve uma queda, mas ainda está na metade de cima da tabela. Recentemente o Boston Celtics vem defendendo demais, mas acima de tudo a gente tem bons encaixes para acreditar que apesar desses dois bons ataques, a gente vai ter um jogo under. A gente já vai explicar para vocês. Vamos falar do pace dessas duas equipes, o ritmo que elas jogam, quanto mais lento, mais chance de under, porque você tem poucas posses por minuto. A gente está falando de dois times que podem se encontrar em uma segunda rodada de playoff ou até numa final de Conferência Leste, e que o jogo deles costuma ser muito estudado, muito mais levado a sério, porque é uma prévia, é mais ou menos um ensaio do que pode acontecer lá na frente em uma fase de mata-mata. O 76ers está na metade de baixo da tabela em ritmo, e o Boston Celtics também está entre os 10 times mais lentos. Se a gente for fazer um recorte mais curto aqui dos últimos 6, 7 jogos, o ritmo do Boston Celtics vai continuar ali bem abaixo, digamos assim, né? Ali na metade de tabela de baixo, ali na metade para baixo da tabela, e o 76ers ficou ainda mais lento. Eles foram o 7º time mais lento da NBA nesse recorte. Beleza? Se a gente for olhar aqui os números das partidas entre eles, né? A gente teve nos últimos 8 encontros 7 jogos que ficaram abaixo desses 229,5 pontos, superando somente aqui nesse dia 7 do 5 de 2023, ou seja, nos últimos 5 jogos consecutivos tivemos um under. A última partida entre eles foi de 224 pontos, mas assim, eles tiveram um aproveitamento muito alto nos arremessos de quadra e muitos turnovers, o que permitiu ali pontos de contra-ataque fáceis. Acho que eles vão fazer alguns ajustes hoje para que isso não se repita. Beleza? A gente está falando de um Boston que baseia muito seu jogo nas bolas de 3, e de um Philadelphia 76ers que tem uma boa defesa de perímetro. Se a gente for olhar aqui, os 76ers são dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo na NBA. E quando a gente fala do aproveitamento deles na hora de defender esse tipo de arremesso, o Philadelphia também é um time de top 10. O Boston também está entre os 10 melhores times na hora de defender o perímetro, então a gente pode ter a bola de 3 hoje um pouquinho limitada, né? Que é bom para nosso time também. E se a gente for olhar aqui em pontos no paint, onde, por exemplo, o Joel Embiid pode brilhar, pode produzir bem, puxar essas linhas para cima, o Boston também se defende bem. O 7º time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA. Beleza? E agora vamos aqui falar um pouquinho de algumas jogadas nas quais essas equipes são especialistas, para a gente poder também entender por que esse under pode fazer sentido. Então vamos aqui no Playtype, a gente vai olhar algumas jogadas nas quais a equipe do Boston Celtics é muito boa, como por exemplo, em defender, na verdade, né? Como por exemplo no post-up. Aqui é uma jogada em que o 76ers usa e abusa por causa do Joel Embiid, e é verdade que hoje eles não vão estar com o Porzingis em quadra, só que o Boston Celtics é um dos 10 times com a melhor defesa de post-ups da NBA, ou seja, eles conseguem se virar muito bem a cada tentativa de arremesso dos seus rivais dessa forma. Outra forma de arremessar muito boa ali do Philadelphia 76ers é no pick and roll, na verdade uma forma de executar jogadas. É o terceiro time com mais pontos de pick and roll man, né, quando a gente fala do jogador big ali para pontuar, e quando a gente fala de Boston Celtics, eles também se saem bem contra adversários que atacam dessa forma. É o 6º time que menos sofre pontos de pick and roll ball man de toda a NBA. Com um bom aproveitamento, não é excelente, mas está perto ali do top 10 de melhores aproveitamentos em defender esse tipo de arremesso, beleza? Então eu acho que a gente tem vários encaixes aqui que dá pra gente acreditar que vai ser um jogo abaixo D. Agora vamos falar de Dallas e Memphis, aqui um jogo com mais possibilidades de ser acima D, mas a gente vai trabalhar numa dupla, tá? A gente vai colocar aqui um handicap negativo favorável ao Dallas Mavericks, que joga em casa, tem os melhores jogadores, estão mais saudáveis, e tem um encaixe ofensivo favorável com essa defesa do Memphis, que é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa de perímetro, enquanto que o Dallas usa e abusa desses chutes triplos. Então, acho que dá para o Dallas, por conta desse encaixe, abrir uma boa vantagem. A gente vai de handicap de menos 3.5, ou seja, eles têm que vencer por 4 de diferença ou mais, e a gente vai colocar aqui uma pontuaçãozinha do Dallas Mavericks. Dificilmente eles vão vencer o jogo sem pontuar bem. Então a gente vai aqui nessa duplinha com acima de 110,5 pontos. Beleza? Por que a gente acha que isso faz sentido? Nos últimos 10 jogos em casa do Dallas Mavericks, por mais que eles não tenham sido assim dominantes contra seus adversários, eles pontuaram muito bem. Foram 120,9 pontos de média contra os seus adversários, e hoje eles encaram o Memphis Grizzlies, que é um dos piores times da liga. Nos últimos 10 jogos, perderam 70% dessas partidas, só venceram o fraco Spurs e o fraco Utah Jazz, e mais do que isso, fizeram 103,7 pontos de média e sofreram 111,1, ou seja, uma diferença aí, né, de mais de 7 pontos em relação ao que eles produzem
contra o que eles sofrem. Então, dá pro Dallas Mavericks abrir essa diferença. Como eu disse para vocês, a gente está falando de um dos melhores ataques da liga. O Dallas Mavericks é o quarto melhor ataque da NBA, contra um dos piores, o segundo pior da NBA, que é o do Memphis Grizzlies. Mais um motivo para essa distância existir. A defesa do Dallas não é segura, isso aí também a gente precisa destacar. A gente está falando da sétima pior defesa da liga, mas a defesa do Memphis Grizzlies está ali na metade de baixo da tabela, então não acho que eles vão se destacar tanto. A gente tem os melhores jogadores em quadra, ofensivamente falando, a nosso favor, e a gente está falando de Luka Doncic, de Kyrie Irving, que são disparados os melhores jogadores que estarão em ação, e de um Memphis Grizzlies muito desfalcado, sem o Marcus Smart, sem o Steven Adams, dois titulares, e sem o Ja Morant também titular, que ainda não joga hoje. Aí eles perderam um dos seus principais reservas, Luke Kennard, e o reserva imediato do Steven Adams, Brandon Clark. Então assim, tem muitos buracos nesse time, não à toa eles estão sofrendo demais, são um dos piores times da Conferência Oeste, contra um dos melhores times da Conferência Oeste, essa conferência que é muito competitiva. O Dallas é top 4 e o Memphis só não é pior do que o San Antonio Spurs. Então, acredito nessa vitória do Dallas, com essa diferença aplicada favorável a eles. Como eu disse, o Dallas Mavericks usa e abusa das bolas triplas, mas eles também têm muita eficiência em relação a isso, ou pelo menos uma eficiência justa para quem tenta tanto. É o primeiro time em bola de 3 por jogo da NBA e a sexta melhor eficiência, o sexto melhor aproveitamento, sendo o segundo que mais tenta arremessos desse tipo. E o Memphis Grizzlies, repito para vocês, sofre muito nesse setor. É o time mais vazado em território triplo de toda a liga, em média, e também é o pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. Os principais defensores de perímetro, Marcus Smart, e também o Dillon Brooks, que saiu, né, da temporada passada para essa, já não são mais do Memphis Grizzlies. No caso, o Marcus Smart mas está lesionado, então eles vão sofrer. Beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Pelicans e San Antonio Spurs. É que o Pelicans tem obrigação de vencer. Os Spurs é o pior time da Conferência Oeste e a equipe do New Orleans Pelicans finalmente está com seu trio saudável: Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum. No último encontro entre essas franquias, os Pelicans venceu por uma diferença de mais de 30 pontos favoráveis a eles. O San Antonio Spurs vem de 10 derrotas nos últimos 10 jogos, enquanto que o New Orleans Pelicans até cambaleou. Eles conseguiram 6 vitórias nos últimos 10 jogos, é verdade, não é um cartel excelente, mas eles foram competitivos contra o Timberwolves, que é um dos melhores times do Oeste, e também fizeram uma boa partida contra o Dallas aqui. Claro, no fim das contas perderam por 12, mas ainda assim foi um jogo ali bem brigado e competitivo, onde tudo deu muito certo para o Dallas para que eles vencessem. O Pelicans fez uma ótima partida, vem de vitória diante do 76ers sem o Embiid, é verdade, mas ainda assim é um time melhor do que é esse San Antonio Spurs. Uma vitória excelente, venceram 4 dos últimos 6 jogos que fizeram, e repito, sempre foram competitivos. Eles têm encaixe para poder produzir bem ofensivamente contra o San Antonio Spurs, que é uma das piores defesas da NBA. Se a gente for olhar aqui, o Pelicans também é melhor em tudo. A equipe do San Antonio Spurs é o terceiro pior ataque da liga. Os Pelicans é o 18º melhor. Defensivamente, a equipe do San Antonio Spurs é a quarta pior da NBA e o Pelicans é uma defesa de top 10. Em relação à recuperação de rebotes, o New Orleans Pelicans também é melhor do que seus adversários. Eles têm um percentual ali, né, o 19º melhor percentual em recuperação de rebotes, e o San Antonio Spurs é o 26º. Então, repito, tem encaixe, tem muita coisa favorável, e o melhor jogador do San Antonio Spurs hoje, Victor Wembanyama, é dúvida. Eles vêm de um jogo consecutivo, foram bem ontem contra os Hawks, é verdade, mas perderam, devem estar cansados, vêm de viagem, então os Pelicans são favoritos aqui sim. Vamos tentar buscar uma odd melhor no ao vivo. E antes da gente finalizar aqui os nossos palpites com o Suns e Denver Nuggets, pessoal, já deixou seu like, clica no botão joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E a gente quer agradecer a força que vocês vêm dando aí pra gente, lembrando que as vagas ainda são limitadas no nosso grupo VIP, então aproveitem para recuperar esse dinheiro que vocês vão investir em vocês, com conhecimento e também com tips exclusivas. Também quero agradecer o like que vocês vêm deixando constantemente. Compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete, de apostas esportivas, e certamente você vai ajudar todo mundo, que a gente sempre traz coisa interessante lá para vocês, e quem não quer fazer dinheiro, colocar dinheiro no bolso, então chamem lá. É assim que eu ganho a vida com essas tips, com essas apostas, é assim que eu consegui o meu sucesso, e eu acredito que vocês também possam conseguir, com as ferramentas certas, com os números e estatísticas necessários e também com o melhor suporte. Vamos falar aqui de Suns e Denver Nuggets. Aqui é mais um jogo que a escalação vai ditar a nossa tip. Devin Booker é dúvida, Gordon é dúvida e Jamal Murray também. O que eu quero para essa partida? Jamal Murray em quadra, principalmente. Depois, a gente precisa, claro, eu tô falando dos caras que são dúvida, né? Porque eu quero Durant, eu quero Jokic, mas esse cara aqui é mais importante. Se o Booker jogar,
melhor para nossa equipe, mas não necessariamente ele é imprescindível, assim como é o Jamal Murray, que faz esse time do Denver rodar junto com o Jokic. Porque o nosso palpite vai ser trabalhar num acima D para essa partida. A gente sempre busca odds aqui em torno de 1,50 e a gente busca odds superiores lá no VIP para vocês. Mas aqui a gente vai trabalhar com acima D e uma linha que eu acredito ter bastante potencial. Então a gente vai aqui em criar aposta, aqui na Bet365, e vamos colocar aqui a linha de pontos totais acima de 218,5 pontos para esse jogo. Bom, nos últimos 8 jogos do Denver Nuggets, a gente teve uma média aí de mais de 224 pontos por partida. Esses 218,5 foram superados nos últimos 3 jogos consecutivos que eles fizeram, isso que eles enfrentaram a boa defesa do Houston Rockets, por exemplo, e o time do Chicago Bulls, que pontua muito mal, e mesmo assim, essa linha foi ultrapassada. Claro, esses recortes aqui, esses jogos analisados aqui foram com Jamal Murray na escalação, por isso que eu tô falando que ele é tão importante. Se a gente falar aqui do Phoenix Suns, nos últimos 10 jogos a gente teve uma média absurda de mais de 234 pontos nas partidas que eles se envolveram. Esses 218,5 foram superados em simplesmente 7 desses últimos 10 jogos, 70%, o que também é muito bom. O que justifica isso? Bom, a gente está falando de 2 ataques de top 10, os 7º e 8º melhores, e de uma defesa ruim do Phoenix Suns, que começou bem a temporada, mas caiu para a 18ª colocação, bem como a do Denver Nuggets, que também está fora do top 10, mas acima de tudo, a gente está falando de uma defesa do Phoenix Suns. Vamos colocar aqui nos últimos 8 jogos, mais ou menos, que foi onde eles tiveram essa queda, Phoenix Suns se tornou uma das 10 piores defesas da NBA nesse período e o melhor ataque por 100 posses de bola, ou seja, a gente tem uma margem aqui bem legal para trabalhar com acima D graças a eles. Mas como que o Denver Nuggets pode ajudar nessa linha e produzir bem contra o Phoenix Suns? É simples, o Phoenix Suns sofre muitos pontos acima de tudo no paint, mesmo no começo da temporada, quando a defesa deles era um pouquinho melhor. Quando eles enfrentavam times que tinham bastante volume no garrafão, eles sofriam muitos pontos, e eu acho que o Jokic pode produzir bastante assim, principalmente também se o Aaron Gordon tiver à disposição. A gente está falando de um Phoenix, que é um dos 10 times mais vazados do paint em toda a NBA, que é muito positivo para essa nossa equipe. Em relação a pontos brutos por jogo, a gente está falando de um Phoenix Suns que marca 116,4 pontos de média. Então o Phoenix Suns eles podem produzir ali na casa dos 105 a 110 contra esse Denver Nuggets, e o Denver Nuggets também, porque a defesa dos Suns é ruim, entre 105 e 110, ou seja, minimamente a gente vai estar perto do nosso objetivo, e acredito que esse acima D tenha potencial, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, vamos ficar de olho na escalação, porque isso vai definir muito as nossas tips lá. No VIP a gente faz as correções, diz se ainda faz sentido, dá as notícias de quem joga, quem não joga, como isso pode impactar nos jogos, além das nossas análises e tips exclusivas extremamente embasadas. A gente sempre faz uma análise textual lá, muito completa para vocês entenderem o que a gente estudou e por que aquilo faz sentido. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado, muito obrigado e falou!